Então, bom dia ou boa tarde para quem está me ouvindo. Eu me chamo Ana e eu faço parte dos colaboradores da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica do HU-FURG. Então, na verdade, essa conversa sobre o descarte correto de medicamentos fez parte de um projeto da farmácia, aonde a gente, chamado Chá com a Farmácia, aonde a gente tem então encontros quinzenais entre os colaboradores para falar de assuntos diversos, aonde surgiu essa necessidade de atualização constante, né, a respeito dos temas do hospital e da própria área farmacêutica, e dentre esses assuntos, então, se falou sobre descarte correto de medicamentos. Quando a gente fala, então, em poluição e pensa em poluição ambiental, o que nos vem primeiramente à mente é aquelas poluições clássicas. Poluição por gases, poluição por derivados de petróleo, mas atualmente a gente tem ouvido falar e pensado muito sobre a poluição derivada de plásticos, né? Os próprios agrotóxicos, mas com o passar do tempo, a gente viu que essa questão ambiental é muito mais importante e muito mais ampla do que se pensava. Então, com o desenvolvimento das técnicas analíticas, cromatográficas, entre outras, a gente foi capaz de determinar contaminantes que antigamente não se pensava neles como contaminantes ambientais, e também conseguiu acessar matrizes ambientais que até pouco tempo atrás não era possível. Por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que há contaminação de alguns fármacos na poeira doméstica de dentro de casa. Então, são matrizes que antigamente a gente nem se pensava em estudar. Com relação a esses novos contaminantes, que a gente chama de contaminantes emergentes, e agrupa várias classes dentro desses contaminantes emergentes, é interessante falar que, na verdade, emergentes, o que é novo é a nossa preocupação com eles, não que eles sejam novos no meio ambiente. Eles já estão no entorno há muitas décadas, mas a nossa capacidade de enxergar eles nas diferentes matrizes ambientais, sim, é emergente. Então, dentro desse grupo, a gente engloba uma série de contaminantes, por exemplo, os protetores solares, que hoje em dia já tem vários estudos na academia falando sobre benzofenona e outros compostos como contaminantes da biota, os próprios nanomateriais, que tem uso crescente, né, hoje em dia, e a gente não sabe muito bem de que maneira eles se comportam como contaminantes ambientais, tanto os cosméticos que usam nanomateriais como os próprios fármacos, carreadores de fármacos usando nanotecnologia, aonde já se sabe que alguns desses compostos, pela característica nanométrica, conseguem ser não só contaminantes ambientais por si só, mas agir como se fossem cavalos de Troia e carregar junto consigo outros contaminantes do ambiente para dentro da biota, por exemplo. Tem também os retardantes de chama, que a gente encontra em vários estofados de carro, cortinas, sofás. Dentro desse grupo também entram os microplásticos, que é um grupo de pesquisa recente. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma palestra falando que hoje em dia o consumo de microplástico, seja a partir da água ou por alimentos, de um homem adulto, durante um ano já é o microplástico suficiente para fabricar um cartão de crédito. Então, é uma pesquisa recente que está ganhando atenção. Então, dentro desses contaminantes emergentes, entram também, por exemplo, as drogas de abuso e os PPCPs, que vem de um termo em inglês que engloba todos os produtos farmacêuticos e os produtos de higiene pessoal e cosméticos. Esse grande grupo chamado de PPCPs,
eles já vêm sendo estudados há algum tempo, principalmente tentando fazer a detecção de alguns fármacos e cosméticos ou excipientes farmacêuticos na água para consumo e também águas residuais. E já existem, então, algumas classes farmacêuticas que a gente pode dizer que são as encontradas com maior frequência. Por exemplo, os antibióticos, que trazem consigo, então, a preocupação da resistência bacteriana, né? E antibióticos também têm um item adicional que é o grande uso em veterinário, né? Não só em humanos. Também a classe dos antidepressivos, e agora a gente vendo o uso muito maior de antidepressivos relacionados ao pós-Covid. Provavelmente isso também vai ter um impacto ambiental bem importante. Os anticoncepcionais são das primeiras classes a serem estudadas como contaminantes ambientais, justamente por essa questão de serem... poderem fazer, por exemplo, impossex em gastrópodes ou feminilização em alguma biota, mas na verdade a gente vê que o grande grupo encontrado com maior frequência são os analgésicos e anti-inflamatórios, por uma questão de uso mesmo, uso contínuo, né? E eu coloquei aqui a cafeína, que não só como um fármaco, mas ela também serve como um indicador de contaminação humana, né? Aonde a gente tem investigação e quer saber se aquela água está sendo contaminada por esgoto doméstico, a gente procura a cafeína como um indicador de contaminação de esgoto. Então, uma breve perspectiva histórica, tem crescido muito a atenção nesses últimos anos, a pesquisa de produtos farmacêuticos de cuidado pessoal em diferentes ambientes. Da década de 70 a gente encontra os primeiros artigos científicos tratando do assunto, mas atualmente, então, não só procurando esse tipo de contaminante nas águas, mas também biota e o desenvolvimento dessa contaminação durante toda a cadeia trófica, né? Então, esse tópico tem crescido em atenção não só dentro da academia, com relação à quantidade de artigos publicados, mas também na mídia, de uma maneira geral, né? Essa possibilidade da água potável que a gente está tomando ter algum traço de medicamento ou de cosméticos, né? Tem crescido a atenção com relação a isso. Então, o aporte desse tipo de contaminante para a nossa água ou para o próprio solo, essas vias são variadas. Então, o descarte inapropriado, que a gente vai falar hoje mais especificamente, por exemplo, o descarte incorreto de medicamentos no lixo comum, que acaba por contaminar o solo, que acaba por contaminar, por exemplo, águas subterrâneas. O principal descarte é em relação à falta de tratamento do esgoto, onde ainda existe uma grande porcentagem da população que descarta restos de medicamento na pia ou na privada, e isso vai parar no esgoto. E entra aí também a problemática da baixa capacidade das nossas estações de tratamento de efluentes, do lodo e da própria tratamento de água para consumo, nessa baixa capacidade de conseguir retirar todos esses produtos farmacêuticos e cosméticos com uma eficiência considerável durante esse tratamento, né? Ainda tem muito a ser estudado com relação a isso, principalmente com relação a processos oxidativos avançados, para conseguir ter mais eficiência nesse tratamento. Então, como eu já falei, um agravante muito importante é o fato, né, de que em muitos países, inclusive no nosso, esse esgoto é descartado no meio ambiente sem tratamento algum. Dados do nosso último censo de 2010, que por bons anos vai ser o nosso dado mais atualizado, já que não vamos ter censo esse ano, diz que em torno de somente 30% da população brasileira possui algum tipo de rede coletora de esgoto,
e desses 30% coletados, nem sempre esse esgoto é tratado, então, na verdade, esse esgoto bruto chega ao meio ambiente numa porcentagem muito grande no nosso país, e agravando ainda mais essa situação de contaminação ambiental por medicamentos e cosméticos, vem o fato de que nós somos o 6º maior mercado consumidor de medicamentos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. E quando a gente fala então em produtos de higiene e cosméticos, é pior ainda, nós somos o 4º maior mercado consumidor desses produtos, e isso então num crescente faz com que a gente tenha que ter uma preocupação com esse tipo de resíduo ambiental. Então a Anvisa tem um levantamento da Anvisa nesses últimos anos que tem uma estimativa de que o nosso país produz em torno de 30 mil toneladas só de medicamentos que são descartados em sua grande maioria ou na privada ou na pia ou no lixo comum, isso por ano, e também essa estimativa fala que para cada quilo de medicamento descartado incorretamente no meio ambiente, há a possibilidade de contaminação de até 450 mil litros de água. Então, isso é um problema muito grande. Dentro dessa classe dos contaminantes ambientais vindos de medicamentos e cosméticos, a gente tem uma característica diferente e eles são agrupados como contaminantes pseudopersistentes. Por que isso? Porque antigamente a gente tinha muita preocupação com aqueles contaminantes ambientais que eram muito persistentes, que ficavam no ambiente ou no solo ou na água por muitos anos. Por exemplo, os agrotóxicos organoclorados, organofosforados, que após a aplicação ainda eram encontrados durante muitos anos após. No caso dos fármacos, a grande maioria é hidrossolúvel, então eles não têm essa característica de persistência no ambiente, seja ele aquático ou no solo, por muitos anos. Mas tem uma característica importante que é o descarte contínuo. Então, eu não preciso que ele seja aplicado e que dure anos e anos, porque todo dia esses produtos são descartados no ecossistema, seja ele aquático ou terrestre. Então, o que a gente quer falar sobre uma nova legislação é sobre o Decreto 10.388 de 2020, ele foi regulamentado em âmbito federal em junho de 2020 e entrou em vigor nesse último dezembro, e ele faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política já está em discussão e sendo implementada há mais de 10 anos, e logo que foi implementada, os medicamentos não faziam parte dessa política, e se levou 10 anos conversando e reunindo os atores desse processo todo, dessa cadeia logística, para agora, em 2020, conseguir lançar, então, um sistema de logística reversa que inclua os medicamentos. E vale frisar que esse novo decreto trata somente de descarte adequado de medicamentos domiciliares, né? Só aqueles medicamentos que a gente consome e descarta em casa. Então, antes disso, antes de 2020, não havia uma regulamentação específica que obrigasse qualquer descarte adequado, ou muito menos esse fluxo reverso para esse tipo de produto. E, na verdade, essa logística reversa, quando a gente fala de logística reversa, a gente já ouve falar nesses últimos 10 anos para uma série de produtos. Por exemplo, pilhas e baterias, pneus, resto de embalagens de agrotóxico, mais atualmente as lâmpadas fluorescentes, aonde a gente já sabe que essa cadeia, então, não acaba no consumidor final que consome esse produto, e sim, o consumidor agora é um ator participativo que volta a devolver esse, agora
também os medicamentos, volta a devolver esse produto que ou não foi usado, ou ainda tem um resíduo, ou a própria embalagem contaminada, devolve o produto para a cadeia, e esse compartilhamento de responsabilidade, então, une o consumidor, o produtor daquele produto, o importador e, no caso dos medicamentos, as farmácias. Então, como funciona essa logística reversa? No momento da implementação desse decreto, o consumidor é obrigado, então, a devolver para a farmácia todo aquele medicamento que não foi usado, ou que está vencido, ou que tem um resto do tratamento, devolver para a farmácia. Esse comerciante, então, nas farmácias tem um ponto específico para recolhimento, e esse transporte de volta para levar esse produto para uma reciclagem adequada, ou para incineração, ou para um aterro sanitário, está distribuído ao longo da cadeia, e essa conta, então, vai ter que também ser distribuída, porque isso, logicamente, tem um custo, né? Então, esse decreto 10.388, que entrou em vigor agora no último dezembro, trata numa primeira fase de uma estruturação de grupos de acompanhamento do sistema, aonde esses grupos devem fazer parte os fabricantes dos medicamentos, os importadores, os distribuidores e as redes de farmácia, né? Para tentar organizar essa logística. Tem a intenção de uma segunda fase para começar a implementar agora no meio de 2021, aonde o sistema seria propriamente implementado, com a instalação, então, de postos de coleta nas farmácias, de campanhas em massa para atualização do consumidor, né? E, então, no momento dessa implementação, é dever do consumidor, então, fazer esse descarte de medicamentos vencidos ou em desuso nos pontos de coleta das farmácias ou drogarias. Entre essas novas determinações desse decreto, está a instalação de pelo menos um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes. Nos primeiros 2 anos, a intenção é que todas as capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes tenham, então, esse um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes. E com o passar do tempo, nos próximos 5 anos, englobaria, então, os municípios menores com até 100 mil habitantes. Então, seria obrigatoriedade da indústria farmacêutica, dos distribuidores, importadores e das redes de farmácia o recolhimento desses medicamentos a partir dos pontos de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada para eles, seja essa disposição final a incineração, coprocessamento ou até a disposição final em aterros sanitários. Dentro desse contexto, os especialistas falam que o nosso problema maior com certeza vai ser ao longo prazo, no momento que depois de 5 anos de implementação, essa obrigatoriedade se estende para esses municípios menores com até 100 mil habitantes, aonde a gente sabe que dificilmente vai ter um aterro sanitário ou um forno ou uma usina própria para incineração desses medicamentos, né? E daí entra, então, o poder público também tendo responsabilidade no sucesso da implementação desse descarte adequado de medicamentos, né? Então, aqui eu coloquei uma fotinho de vários displays que a intenção é que sejam padronizados no momento da implementação desse segundo momento do decreto. A gente já encontra em várias farmácias aqui em Rio Grande e no Cassino mesmo. A gente já tem vários desses displays, aonde a gente só consegue colocar o medicamento e nunca fazer a retirada dele. Vale
destacar que as bulas e as caixas dos medicamentos não devem ser descartadas junto. Essa embalagem secundária, que não entra em contato com o medicamento, não é para ser descartado junto, isso é considerado lixo comum, então pode ser encaminhado para reciclagem no lixo comum, e só o que a gente coloca nos pontos de coleta são os medicamentos e essa embalagem primária, que é aquela que entra em contato com o medicamento e que também então pode estar contaminada. Vale ressaltar também que é interessante deixar a identificação do medicamento nessa embalagem primária, porque no momento da separação desse resíduo, a farmácia tem que conseguir identificar que medicamento é esse, porque para alguns medicamentos específicos precisa fazer um tratamento prévio antes da incineração ou antes do descarte em aterro sanitário, e para isso tem que ser possível a identificação do medicamento. Mas por que isso é tão difícil de ser implementado no Brasil? Por que esse nosso problema é tão grande? Dados do Conselho Federal de Farmácia diz que a gente tem quase 3 vezes mais farmácias por habitantes do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, esse número exorbitante de farmácias que a gente tem no Brasil facilita a automedicação e é uma questão cultural também, a nossa farmacinha caseira, esse hábito que a gente tem de ter medicamentos em casa, mesmo medicamentos que não estão sendo usados, e isso faz com que a gente tenha maior resíduos de medicamentos. Também um fator importante é a prescrição, né, com um número superior de medicamentos necessários para o tratamento. Já tem algumas iniciativas do Conselho Federal de tentar fazer políticas de fracionamento desses medicamentos, aonde se torne possível a gente chegar na farmácia com a receita médica e comprar somente aquela quantidade necessária para o tratamento e não comprar sobras, o que seria interessante nesse fator de descarte, né? E eu coloquei ali por último, mas não menos importante, que agrava o problema no Brasil é a total falta de informação sobre esse descarte adequado para esse tipo de produto, né? A gente acha na internet muita pesquisa sendo feita com relação a isso, mostrando que a população tem total desconhecimento desse assunto. Não só total desconhecimento, como desinteresse nesse assunto. Então, esse dado aqui é da Faculdade Oswaldo Cruz, mostrando que só 7% dos entrevistados recebeu alguma vez na vida alguma orientação sobre como fazer o descarte de medicamentos, né, ou frascos usados de medicamento. Mais de 75% tem o hábito de descartar direto no lixo doméstico os medicamentos que sobram ou que vencem. 6,34% descartam na pia ou no vaso. E mais de 90% nunca perguntou sobre de que maneira é correto descartar medicamentos e cosméticos, né? Então, aqui entra o papel do farmacêutico nessa logística reversa de medicamentos, e não só tendo a responsabilidade do recolhimento desse resíduo nos pontos da farmácia, mas mais importante ainda, agir como um multiplicador de conhecimento, né? Capacitando e treinando não só os colaboradores da farmácia, mas sim os próprios consumidores, que têm uma necessidade muito grande de conhecer mais sobre o assunto e ser conscientizados sobre a importância desse descarte adequado e as consequências de se colocar um medicamento no lixo comum, né? Botei algumas informações aqui importantes que devem ser passadas para a comunidade, que não se deve acumular na residência medicamentos vencidos ou sobras de tratamento, que esse descarte não deve ser feito na pia, nem no vaso sanitário, nem no vaso de plantas ou no lixo doméstico, e não se deve queimar medicamentos vencidos e inutilizados. Eu coloquei aqui só para exemplificar alguns cases de sucesso
da indústria de cosméticos com relação à logística reversa. A indústria cosmética está muito mais avançada nesse sentido de preocupação do descarte, se a gente for comparar com a indústria farmacêutica. A gente tem exemplos bem interessantes de tanto da publicidade positiva que isso traz para a empresa, quanto do próprio reaproveitamento de embalagens ou coprocessados na cadeia produtiva da indústria, né? A gente tem, por exemplo, iniciativas da Avon de criar programas de coleta, principalmente de esmaltes, que a gente sabe que fazem uso de solventes orgânicos muito tóxicos. Então, tem a possibilidade de devolver esse esmalte que não foi usado ou a embalagem contaminada pelo correio, e a própria empresa cobre esses custos, né? Então, tem vários pontos de coleta e é interessante essa parceria com cooperativas de tratamento de resíduos e que acaba gerando lucro, né, para várias famílias. A gente também tem exemplos na Boticário e na Natura, que já são bem mais avançados com relação a isso, coisa que a gente não ouve muito falar, pelo menos na mídia comum, para medicamentos, né, e mais para cosméticos. Então, só para acabar a nossa conversa, eu coloquei um caso de contaminação por medicamentos e que teve consequências no meio ambiente, para a gente começar a pensar na importância e como isso tudo envolve um ciclo muito frágil e que qualquer ruptura nesse ciclo tem consequências, né? Então, eu trago aqui alguns artigos que falam sobre o declínio bem avançado de alguns abutres, de algumas espécies de abutres, principalmente em algumas regiões da Índia. Então, se começou a ver essa mortandade, principalmente na década de 90, e se começou, então, a começar a entender o que estava acontecendo. No momento que houve esse decréscimo muito importante, em algumas espécies houve mortandade de 95%. A comunidade científica de vários países começou a fazer uma investigação para tentar entender o que estava levando à morte desses abutres, né? Inicialmente se tentou fazer o link com contaminação por agrotóxico e, na verdade, não se teve sucesso nessa investigação, e alguns estudos começaram, então, a tentar entender a contaminação por diclofenaco, que é um anti-inflamatório dos mais utilizados no mundo inteiro, e qual era a relação com a causa da morte desses abutres. Na verdade, é uma investigação muito difícil, foi muito complicado e durou vários anos, porque o abutre, em algumas religiões da Índia, tem um fator religioso envolvido. Então, os pesquisadores não podiam simplesmente chegar, pegar os abutres, abrir, fazer uma biópsia e ver o que estava acontecendo, porque era proibido matar os animais. Então, eles tinham que esperar encontrar um abutre morto no ambiente para tentar abrir e ver o que estava acontecendo. O uso do diclofenaco na Índia, não só para uso humano, tem um fator importante, porque, como a gente sabe, a vaca é sagrada para várias religiões na Índia, e essas vacas acabam durando muitos anos, porque elas não são abatidas. O uso veterinário, então, do diclofenaco era extenso, porque essas vacas, por ficarem muito velhas, elas tinham muitas dores articulares, e se usava massivamente o diclofenaco nesse tratamento. Então, foi uma série de fatores: o uso humano, descartando no meio ambiente, o uso veterinário e que ficava nas carcaças que esses abutres consumiam, e também o descarte do diclofenaco e de restos no lixo comum, né? Então, foi um somatório de fatores. Então, vários estudos fizeram esse link da morte dos abutres nas regiões com o uso do diclofenaco,
E a gente pode parar para pensar e dizer, tá, mas e daí, né? É só abutres. Qual a relação? Que problema a mais pode ter para o meio ambiente a morte de abutres? E a gente vai ver, então, nesse exemplo vivo, de que uma contaminação ambiental por um fármaco pode ter consequências bem desastrosas. Então, no momento que se diminuiu a população de abutres, a gente teve uma dificuldade do consumo, tanto das carcaças do gado, quanto do consumo de corpos humanos, porque em várias crenças, os corpos não podem ser nem enterrados e nem cremados. Então, tem locais específicos onde se deixa os corpos e, na verdade, os abutres serviam como intermediários entre a terra e o céu, fazendo então o consumo desses corpos. No momento que não tinha mais abutre, esses corpos que levavam às vezes de 3 a 7 dias para sumirem do ambiente porque eram consumidos, acabavam ficando meses no local, acabavam contaminando o lençol freático, trazendo uma séria consequência. Também, no momento que diminuiu a população de abutres, sobrou muita carcaça de boi, aumentou então o alimento e diminuiu um predador. Nesse ciclo que foi rompido, outras espécies começaram a crescer, a população começou a crescer muito. Lá na Índia eles têm uma população muito grande de cães selvagens, e os próprios ratos, que não tinham então o abutre como predador e tinham agora comida farta, começaram a se reproduzir loucamente. Então essa população de ratos aumentou muito, e cães selvagens, e esses animais começaram a invadir o espaço urbano. Isso teve consequências então muito grandes. Então muita caso de raiva começou a aumentar, e tanto que até hoje, aonde não se conseguiu ainda organizar essa cadeia novamente, mais da metade das pessoas que morrem de raiva mundialmente ainda estão na Índia. Então são mais de 30 mil casos de morte por raiva a cada ano no país, e isso tudo consequência de uma disrupção no ciclo natural, né, causado por uma contaminação ambiental. Esse medicamento diclofenaco ele foi proibido para uso veterinário em vários países, e ainda hoje se tem vários projetos tentando restabelecer então essa população de abutres nesses países. Então, só para acabar relembrando, né, algumas formas de evitar essa contaminação ambiental, principalmente por medicamentos, seria o uso racional de medicamentos, aquilo que a gente sabe, né, de fazer o uso somente aquilo que está prescrito e tentar comprar na farmácia a quantidade prescrita para não ter sobras, evitar desperdícios, principalmente espalhar a informação, né, do quanto é importante e sabendo que o consumidor é um elo muito importante nessa cadeia, porque se o consumidor não devolver o medicamento na farmácia e continuar fazendo esse descarte inadequado, de nada vai adiantar todo esse sistema de logística reversa, e a inseminar justamente a informação do descarte correto desses medicamentos, né? Então, eu agradeço a atenção, agradeço a paciência dos ouvintes, e deixo aqui o meu contato, quem tiver interesse. Obrigado.